Fala galera, saudações alvinegras mais uma vez, sejam bem-vindos aqui ao nosso canal Fut and Roll. Se você ainda não está inscrito, por favor, se inscreva, não custa nada, é só apertar o botãozinho aí, dá aquele joinha, compartilha para quem curte esse assunto, quem gosta de Corinthians, quem gosta de futebol. E hoje a gente vai falar um pouquinho aqui sobre o fim da era Ramon Dias e Emiliano Dias, o fim da era Dias no Corinthians. Mas antes, deixo mais uma vez aqui o convite para você acompanhar nossos canais no @FutandRoll. Deixe seu like mais uma vez. É importante que o YouTube entenda aí que o nosso conteúdo é relevante. Apesar do Fut and Roll já existir aí há muito tempo, nesta plataforma estamos engatinhando ainda, então precisamos da sua ajuda. Se inscreva no nosso canal, dá aquela força, aquela conferida, aquele joinha. E vamos falar um pouquinho de Corinthians, né? Nessa semana, nessa quinta-feira, na verdade, o Corinthians anunciou aí a demissão do Ramon Dias, do Emiliano e de toda a sua comissão técnica após um início conturbado no Campeonato Brasileiro. Vale ressaltar que o Ramon Dias fez um Campeonato Paulista, se não foi excelente do ponto de vista técnico do futebol, que enche os olhos, que encanta todo mundo, foi muito eficiente, com a melhor campanha, terminou a primeira fase com a melhor campanha, sofrendo apenas uma derrota, né, para o São Paulo no Clássico. Nas fases finais, passou aí tranquilamente, né, pelos adversários, enfrentou o Santos na semifinal, o Palmeiras na final, aquele derby incrível, os dois, né, o primeiro, a vitória 1-0 na casa do rival, e o empate 0-0 na Neoquímica Arena, que consagrou o título, o 31º título paulista. Então, em termos de resultados, o trabalho do Ramon e do Emiliano foi muito bom, né? Eles chegaram o ano passado com um desafio dificílimo de salvar o Corinthians do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. E eles não só conseguiram isso, como eles conseguiram, né, claro, depois da chegada aí de reforços, eles conseguiram emendar 9 vitórias consecutivas, um recorde do Corinthians na história do Campeonato Brasileiro. 10 jogos seguidos de invencibilidade no Brasileirão, né? Porque essas 9 vitórias aí iniciou a contagem no empate 2-2 contra o Inter em termos de invencibilidade, né? Que o Corinthians estava vencendo até os últimos minutos. Então foram 10 jogos seguidos de invencibilidade com 9 vitórias seguidas. E o Corinthians terminou na 7ª colocação no Campeonato Brasileiro, garantindo uma vaga na primeira fase da Libertadores, né? E aí pensou-se, né, que a pressão estava aliviada, mas não estava, né? O Ramon começou o ano com alguns questionamentos, né? Lembrando que já em 2024, antes de um derby, esteve ameaçado de demissão, ele e Emiliano. Conseguiram vencer o derby e ganharam confiança para emendar aí essa sequência incrível. O grupo parece que sentiu um pouco a falta de tempo para o preparo, né, da nova temporada, também um pouco de acomodação dos jogadores, achando que já estavam na história do time apenas por livrar o Corinthians do rebaixamento. O próprio Ramon chegou a falar isso em uma das coletivas em 2025, depois de um jogo que a torcida tinha que agradecer, né? Porque
eles tinham feito já a missão deles, mas o Corinthians é um time gigante, um time enorme, né, que não basta se contentar apenas com se livrar do rebaixamento, assim como não se contenta apenas com um título paulista, né? É claro que a conquista foi muito importante, tirou o time de uma fila de 6 anos, a maior fila desde 77. Voltamos a vencer um campeonato paulista em cima do rival na final, em um derby com todas aquelas emoções, todo aquele envolvimento da torcida e tudo aquilo que trouxe de grandiosidade para a final do Campeonato Paulista. Então, com muitos méritos. E por isso, Ramon e Emiliano merecem sim sair pela porta da frente do Corinthians. O trabalho foi bom, de uma maneira geral, né? Se a gente pensar só nesse recorte do fim do Brasileiro e Campeonato Paulista, foi excelente. Acontece que o desempenho do Corinthians em 2025 em nenhum momento chegou perto do futebol apresentado nessa sequência de 9 vitórias do Campeonato Brasileiro. Então, as vitórias aconteciam, sempre o time sofrendo, que é a característica do time, do Corinthians, historicamente, enfim, mas esse elenco estava sendo cobrado pelo desempenho que apresentou no ano passado e não voltou a apresentar em 2025. Começamos 2025 com uma eliminação precoce na pré-Libertadores, perdendo para o Barcelona de Guayaquil. Fomos rebaixados aí, entre aspas, para a Sul-Americana, e o Corinthians já estreou muito mal, né, com uma derrota e um empate, e já ameaçado de ficar fora, né, do mata-mata da Sul-Americana. Tem ainda mais 4 jogos na fase de grupo, mas precisa aí reverter toda uma situação, recuperar os pontos que perdeu contra o Huracan, precisa vencer o América de Cali em casa e precisa ganhar os 2 jogos contra o Racing do Uruguai. Então a missão é difícil, torcer ainda pelos tropeços, né, do Huracan e do América de Cali. Então o Corinthians praticamente dando adeus à competição internacional de uma maneira muito precoce. Claro que ainda pode acontecer aí uma recuperação, mas pelo futebol que vem apresentando é muito difícil, principalmente porque o Corinthians não entrou com o mesmo espírito, né, nas competições internacionais que entrou na final do Campeonato Paulista. Então, aquela motivação, aquela pegada, aquela marcação-pressão, aquela defesa consistente que a gente viu nos 2 jogos do derby, a gente não viu em nenhum jogo das Copas internacionais deste ano. Então, isso preocupa um pouco e vinha preocupando o torcedor e a diretoria. O Campeonato Brasileiro começou de uma maneira com um empate nos acréscimos, aí, nos últimos minutos, conquistado contra o Bahia fora de casa, com um time reserva, né? Jogo que aconteceu aí 2 dias após a final do Campeonato Paulista. Depois uma boa vitória contra o Vasco, jogando em casa, e aí o Corinthians desandou com 2 derrotas, a última para o Fluminense, por 2-0, jogando na Neoquímica Arena. Tá certo que jogando pelo Brasileirão fazia quase 1 ano que o Corinthians não perdia em casa, né? Então um outro ponto positivo aí para o trabalho do Ramon e do Emiliano, o Corinthians voltou a ser consistente dentro da Neoquímica Arena, né, o que nos trabalhos anteriores aí, mais recentes, não vinha acontecendo. O Corinthians era presa fácil fora ou dentro de casa, e agora os adversários voltaram a respeitar o Corinthians dentro de casa, e a arena voltou, a torcida, a arquibancada voltou a pulsar, jogar junto com o time, o que é muito importante. Mas o desempenho continuou muito fraco, o time está sem alternativas táticas, não encontraram uma solução para substituir o Rodrigo Garro, que vem dessa lesão aí já desde o ano passado, e esse ano agora fez essa parada para conseguir se recuperar definitivamente, esperamos, né? Nosso camisa 8, que joga
como um 10, né? E a crise aí se instaurou, principalmente após o jogo do Fluminense, na entrevista em que Memphis Depay saiu para a zona mista. E não estou dizendo aqui que foi o Memphis que derrubou o Ramon, mas o peso de um cara como o Memphis vir a público das entrevistas que deu, foi o único a participar da zona mista após o jogo contra o Fluminense, atendeu todos os veículos e falou bastante. Falou sobre questões táticas, sobre o time estar com abertos, espaçamentos entre as linhas, que ele não está sendo aproveitado onde ele rende melhor, né? E efetivamente é verdade, né? O Memphis não falou aí nenhuma mentira, mas jogou no ventilador ali. Não se sabe se ele falou em nome do grupo inteiro, porque foi o único que deu entrevistas, mas enfim, havia algum descontentamento entre outros jogadores também, com o trabalho do Ramon e do Emiliano nesse sentido. Falta de alternativas táticas, o Corinthians apostando sempre num 4-3-3 que não rende desde Antônio Oliveira, comprovadamente. Tem um meia de ligação, né? O Carrijo vinha sendo aí a válvula de escape, mas o time acabou ficando previsível, né? Tanto que no próprio derby no Brasileirão aí antes do jogo contra o Fluminense, o Carrijo foi anulado e o Abel Ferreira falou isso, né? Quem quiser parar o Corinthians, para o Carrijo, que já consegue aí uma boa parte da missão. E é isso, o Carrijo vinha sendo o grande homem de criação desse meio-campo. Então o desafio agora é criar uma alternativa, né? Reencontrar aí uma forma de jogar ainda sem o Garro e sem o Coronado, que são os meias de criação que o time tem. Mas o 4-3-3, né, com Romero, Memphis e Yuri, não funciona. O Memphis recuando muito. O jogo contra o Vasco, para mim, foi talvez o mais próximo do que a gente viu no Campeonato Brasileiro, né, naquela arrancada maravilhosa do Brasileiro, principalmente no que diz respeito à participação de Memphis e Yuri, né? Os dois jogaram como eles jogavam em 2024. Os dois próximos, fazendo tabelas, tanto que um gol foi do Yuri com passe do Memphis e o outro foi gol do Memphis com passe do Yuri, né? Tabelas, enfim, as jogadas fluíram, o Memphis mais próximo da pequena área do que tendo que voltar toda hora para recuperar a bola e criar jogadas. Então, esse é o retrato aí para sequência da temporada que fez a diretoria corintiana aceitar a pressão também da torcida, das redes sociais, dos estádios, né, da arquibancada, que já vinha questionando o trabalho de Ramon e Emiliano. Mas, né, como a gente chamou até na thumb, graças Dias, porque é isso, a gente tem que agradecer, né, a gente tem que enaltecer, sim, a conquista. O Campeonato Paulista é um campeonato muito difícil e ter um título não é para qualquer treinador. Conquistar um Campeonato Paulista com o Corinthians, tendo um derby numa final. Então, precisamos fazer sim esse reconhecimento. Os dias no comando do Corinthians, desde julho de 24, fizeram 60 jogos, alguns deles aí comandado pelo Emiliano, quando o Ramon estava suspenso. Desses 60 jogos, 31 vitórias, 16 empates, 13 derrotas, 94 gols a favor, 62 gols sofridos, um aproveitamento de 60,56%. Um aproveitamento muito bom, se não me engano, o terceiro maior desempenho aí dos últimos anos do Corinthians, contando com era Tite, que super vencedora, e do Carille também, que conquistou muitos títulos. Apesar, né, de também não me agradar muito o técnico Carille, né, o trabalho do técnico Carille, mas foi muito vitorioso e também precisa ser reverenciado aí pela torcida corintiana. Mas Ramon Dias e Emiliano encerram sua passagem pelo Corinthians de uma maneira digna. Eu acho que eles atingiram o teto,
né? Não conseguiriam, estavam dando provas aí que não conseguiriam fazer o time render além do que conseguiu até a final do Campeonato Paulista. Claro que tem essa dificuldade de muitas lesões, o Hugo lesionado ainda, o Garro lesionado, o Coronado eternamente lesionado. Tem alguns problemas ainda de elenco, sim, a defesa é muito fraca ainda, né? O Gustavo Henrique parecia ser o melhor ali do miolo, começou a falhar. O André Ramalho, ano passado, fez um campeonato brasileiro muito bom, esse ano não jogou nada. O Félix Torres fez 2 jogos bons, né? Ao contrário, eu não gosto do Félix Torres como zagueiro. O Kaká eu acho muito fraco. O Choca se queimou ali com os treinadores por conta dos lances decisivos na Libertadores em cima dele. Não foram totalmente falhas dele, mas, enfim, acabou marcando aí o garoto e ele não teve mais chance de jogar. Então é isso. O Emiliano e Ramon encerram seu ciclo no Corinthians, inclusive o Corinthians divulgou aí no seu canal um vídeo de despedida dos treinadores e da sua comissão ali junto ao elenco. Eu vou passar aqui para vocês. E eu acho importante a gente reverenciar e agradecer, né? Ter essa humildade também de reconhecer que o trabalho foi bem feito, mas que chegou ao teto, né? Acho que para não haver um desgaste maior nessa relação, Corinthians, Ramon e Emiliano e comissão decidiram encerrar, e agora Corinthians pensa para frente, né? Sobre o novo técnico a gente vai falar num outro vídeo, mas vamos acompanhar aqui um pouquinho desse vídeo que o Corinthians divulgou da despedida de Emiliano e Ramon. No, primero yo quiero agradecer al club, a Fabiño, por habernos dado la posibilidad de participar en este club y realmente hacer un gran trabajo, porque para nosotros fue un gran trabajo con la gente, con los jugadores, con la gente, agradecer a todo el mundo y muchas gracias por todo y nos vemos. Un abrazo grande. ¿Bien? Nada, agradecer también al club, sobre todo al grupo, que me fueron 8 meses de aprendizaje, con errores, virtudes, más siempre intentamos dejar el corazón acá, que es lo que Fabián nos pidió en todo momento. Primero y principal también a Fabián, que fue un cara que nos ayudó demais, a todo el staff, ropero, marketing, la parte del hotel, de análisis. Cara, fueron 8 meses que eu não vou esquecer nunca e tuve o privilégio de dirigir o mais grande de Brasil, então fico muito feliz. Obrigado y perdón, Fiel, si en algún momento fallamos, mas siempre fue con el corazón. Fiel, estamos juntos y obrigado por todo. Tengo un torcedor más aquí. Obrigado. Então, esta foi a mensagem de Ramon e Emiliano Dias se despedindo do Corinthians. No discurso aí, os dois agradeceram muito ao Fabinho Soldado, né, por todo o apoio. Durante o trabalho deles, Fabinho foi sempre elogiado pelo Emiliano e pelo Ramon por conseguir blindar o elenco de tudo que envolve aí o Corinthians nos bastidores, política, enfim. Curioso que em nenhum momento falaram do presidente, né? Mas o Fabinho Soldado foi, sim, reverenciado também, lembrado pelos dias. E o Emiliano, que sempre demonstrou aí entender o tamanho do Corinthians, ele sempre, até mais do que o pai, ele sempre mostrou um respeito muito grande pela história do Corinthians e sempre se disse muito orgulhoso, né, de estar representando a nação
corintiana. Então, fica aí também o nosso reconhecimento por isso. Como ele mesmo falou, tiveram falhas, tiveram erros, mas nunca se omitiram, né? Nunca faltou respeito à entidade, à camisa e à torcida corintiana. Então, obrigado, Ramon e Emiliano, e toda a sua comissão, que sigam aí suas carreiras também de uma maneira brilhante. E o Corinthians também segue com sempre o olho no futuro, que vem aí um novo treinador que consiga fazer esse time se ajustar novamente, criar alternativas, criar soluções, recuperar o bom futebol e, claro, as vitórias, porque é importante não perder esse embalo do título, né? O título foi importante, sim, como eu já falei, sair da fila foi importante, sim, da maneira que foi, mas, né, inclusive a gente falou isso no primeiro vídeo que a gente trouxe esse ano aqui no canal, que o Corinthians tinha como meta sair da fila e conseguiu cumprir, né? A gente não sabia em janeiro, quando a gente divulgou o vídeo, se o Corinthians seria campeão, mas a gente batia muito na tecla que o fato de ter mantido o elenco do ano passado já era um passo importante, um reforço importante para a sequência de trabalho, tanto do elenco quanto de comissão técnica. E o título veio. Só que agora a gente precisa olhar para frente, o Corinthians precisa voltar a ser grande nacionalmente, precisa ganhar um respeito internacional ainda maior, né? O Corinthians tem a sua tradição, né? O Corinthians bicampeão do mundo, campeão da Libertadores, mas a gente sabe que ainda desliza, escorrega, parece que não está ambientado ainda com as disputas internacionais. E aí, lógico que com a prática, a consequência de ganhar títulos nacionais e disputar competições internacionais com frequência vai trazer isso, né? Se a gente pensar, o Santos, por exemplo, depois da era Pelé, só foi ganhar Libertadores com o Neymar, né? Então, sei lá, 50, 60 anos depois, né? O Flamengo ganhou a Libertadores a primeira com o Zico e depois foi ganhar em 2020, né? Então, aí também quase 40 anos entre um título e o outro, né? Hoje a gente reconhece o Flamengo, o Santos como potências internacionais, né? O Internacional também, enfim. Então, os times precisam conquistar títulos para serem considerados aí tradicionais dentro das competições internacionais, né? E o Corinthians, a gente sabe o tamanho, a importância que tem, todo mundo reconhece a marca, o poder da torcida, a força da torcida, mas precisamos também crescer como instituição. E esperamos aí que o próximo treinador consiga direcionar esses novos desafios do Corinthians. Tá certo? Se você gostou do nosso vídeo, do nosso conteúdo, compartilha aí, dá aquele like mais uma vez e deixa aqui nos comentários, por favor, o que vocês acharam da passagem de Ramon e Emiliano. Que nota vocês dariam para a família Dias no Corinthians, tá bom? Até a próxima. Vai, Corinthians!